Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. Segunda-feira de carnaval, mais uma semana começando, o Inter jogando só lá no sábado, mas nesse vídeo eu quero falar sobre as buscas do Inter no mercado. Afinal, o prazo para inscrição no Campeonato Gaúcho está encerrando. O Inter vai fazer algumas contratações para agora, mas também planeja jogadores chegando para Libertadores, fase de grupos, e lá na frente também na abertura da outra janela em 1º de julho, uma nova leva para encorpar muito esse time. Eu quero te contar o panorama de cada negociação aqui nesse vídeo, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero começar falando justamente sobre os jogadores que vão chegar agora, né? Agora para a disputa do Campeonato Gaúcho, que está entrando na sua fase final. Afinal, faltam 3 jogos da fase classificatória, o Inter joga 2 fora de casa contra a equipe do Aimoré no Cristo Rei no sábado, depois no outro domingo joga o Grenal na Arena e fecha, né, a fase classificatória contra o Esportivo jogando dentro do Beira-Rio. O Inter não tem prazo mais, né? Não pode esperar mais. O Inter pode inscrever jogadores até o dia 23, que é antes do jogo contra o Aimoré. Ou seja, jogadores que estão chegando agora, se estiverem no BID e registrados no Campeonato Gaúcho, já podem jogar esses 3 últimos jogos e, por consequência, uma eventual semifinal. Hoje o Inter estaria pegando o Ipiranga na próxima fase e uma eventual final que pode ser decidida em clássico, pelo menos é a tendência do que está apontando aí o Campeonato Gaúcho. São alguns jogadores que estão avançados, né? Quero conversar sobre isso com vocês. Já chegaram o Mário Fernandes, o John e o Baralhas, né? O Inter tem 3 reforços até aqui. Tá chegando nessa semana mais 2, pelo menos mais 2, tá? Com certeza vão chegar. O Nico Hernandes, zagueiro colombiano, 25 anos, está vindo do Atlético Paranaense. Ele está rescindindo seu contrato com o Furacão e isso demora algum tempo burocrático, né? O contrato dele ia até agosto desta temporada lá em Curitiba e está chegando numa indicação do Paulo Autuori, ex-coordenador ou diretor técnico do Internacional, trabalhou com o William Thomas também há algum tempo no Furacão, é um zagueiro canhoto, joga pelo lado esquerdo, na verdade é uma figura que o Inter não tem hoje no elenco. O único jogador que tem essa característica no grupo do Inter é o Felipe Mota, zagueiro da base do Internacional, que deve perder espaço, né? Afinal não jogou até agora no Campeonato Gaúcho, não vai ser depois que ele vai conseguir as suas oportunidades. Então o Inter traz um zagueiro canhoto, ele pode quebrar um galho como lateral esquerdo. O Inter hoje tem o René como titular absoluto, o Tauan Lara jogou 7 minutos na temporada e o Nico Hernandes vem para quebrar um galho numa outra perspectiva, né? Eu lembro do Mano Menezes, inclusive no ano passado, usando o Tauan Lara como um ala, né? Quase como um ponteiro, como jogou muitas vezes no Celeiro, né? Então assim, pode ser que o Tauan mude de posição e tal, mas o Nico Hernandes vem para dar uma segurança, né, quando o René não puder jogar, especialmente por ser um cara mais defensivo, zagueiro de origem, formado pelo Atlético Nacional, passou pelo Santa Fé e no Brasil jogou no Furacão, estava indo para o Fortaleza, que vai disputar a pré-Libertadores agora nesta semana, e o Inter atravessou a negociação, o Nico Hernandes está chegando. Seria o 4º nome para reforçar o Inter. O 5º é Luiz Adriano, que também tem chegada prevista para esta semana. O presidente Alessandro Barcelos esteve na Turquia nesta última semana, conversando com o Antalyaspor, né, tentando assumir a dívida que o clube turco tem com o Luiz Adriano. São 4 meses de salários atrasados e o Luiz chegaria de imediato para ser uma solução para a camisa 9 do Internacional, que hoje tem o Pedro Henrique, né, como centroavante, artilheiro do Campeonato Gaúcho, 7 gols marcados, mas a gente sabe que a posição de origem do Pedro Henrique é jogando pelo lado do campo. O Inter ainda tem 2 centroavantes, né? O alemão, que tem 1 gol no ano contra o Caxias e hoje é reserva, e o Luca, né? Garoto que também tem 1 gol no ano no último jogo contra o São José, mas ainda é muito jovem, né? Vai receber essas oportunidades, mas o Inter está pensando lá na Libertadores, onde vai precisar de jogadores de mais estofo. Então, Nico Hernandes, Luiz Adriano para quebrar
né, um problema que o grupo tem hoje, e vai faltar ao menos uma contratação que também deve chegar para agora, que é um primeiro volante. O Inter sonha com o Gustavo Cuéllar, mas ao que tudo indica, com as pessoas com quem eu conversei, todas elas dão indicativo de que se o Cuéllar vem, e não é uma certeza que ele virá, será apenas na metade do ano, quando o Al Hilal vai liberar. Os árabes não têm o menor interesse de liberar o Gustavo Cuéllar para o Internacional. Uma admiração muito grande por ele lá, né? O Inter teria que fazer uma proposta muito boa, e já se conhece alguns valores, né? 5 milhões de dólares, né? O que pede o Al Hilal por ele. E, é claro, né, a liberação somente, né, ao final da temporada árabe, e por consequência, né, quando cai o transfer ban do clube lá, onde eles vão poder contratar outros jogadores. A gente sabe, né, que para os árabes dinheiro não é muito problema, né? O Al Hilal, por exemplo, se não tivesse o transfer ban da FIFA, teria competido com o Al Nassr para contratar o Cristiano Ronaldo. Não deve ser barato contratar o Cristiano Ronaldo, né? Então, assim, grana não é o problema. O problema é que eles gostam muito do Cuéllar lá e não podem contratar, então não vão liberar os jogadores. O próprio Michael, por exemplo, né, que está sendo alvo do Grêmio, do Palmeiras, é reserva lá, também não está tendo uma saída facilitada. Imagina um jogador titular como é o Cuéllar, apesar dele não ter sido relacionado para o próximo jogo por conta do limite de estrangeiros. E aí surgem alguns nomes, né? O mais perto que eu tenho é do Richard Rios, jogador do Guarani de Campinas, colombiano, 22 anos de idade, né, que está fazendo um ótimo Paulistão e que tem características, né, que o CAPA, Centro de Análise e Prospecção de Atletas, considera ideal, né? O Inter vasculhou aí o mercado, né, dentro do que pode pagar para um primeiro momento, e achou esse jogador. Richard Rios é o nome que o Inter quer para compor o grupo. Então ficaríamos com Mário Fernandes, John, Baralhas, Luiz Adriano, Nico Hernandes e o Richard Rios. Essa é a ideia para o primeiro semestre, pelo menos para agora, né, no campeonato estadual. Outros jogadores ainda podem chegar para a Libertadores, né, que começa no dia 5 de abril, a janela fechando no dia 4, no dia anterior. E aí o Inter vai tentar daqui a pouco encorpar com um meia, um reserva do Alan Patrick, um extrema, e claro, tentar algumas liberações que eu quero conversar com vocês. Começando mais uma semana, né? Eu sei que tem uma galera no litoral esperando para voltar na terça-feira. Se tu tá no litoral gaúcho, dá uma olhadinha aqui, ó. Tô deixando o link na descrição do vídeo. Gigante Veículos, para começar o 2023 de carro novo. A certeza do melhor negócio, com carros novos, seminovos. O teu usado na troca, eu tenho certeza que tu vai fazer uma grande negociação com o Rafa e toda a equipe lá da Gigante Veículos, tá bom? Tô deixando o link na descrição do WhatsApp deles para que vocês possam trocar uma ideia. Olha, tenho esse carro e quero esse, né? Como é que eu posso fazer? Marca um cafezinho. A Gigante Veículos é referência em vendas em Capão da Canoa, Litoral Gaúcho. Então chama eles, link na descrição do vídeo. Pro meio do ano, né? Aí eu quero ampliar, né? Porque quem chega na metade do ano, chega teoricamente para umas oitavas de Copa Libertadores. E vamos lá, né? Existe o risco do Inter cair fora na fase de grupos? Existe. O sorteio vai acontecer lá no dia 22 de março. A gente não sabe nem quem são os adversários ainda para projetar isso. Mas existe uma possibilidade, com certeza. E aí o Inter jogaria a Copa Sul-Americana. Jogaria, né, ou perderia, melhor dizendo, 2 fases da Copa do Brasil e também 13 rodadas do Brasileiro. Isso eu acho um pouco mais grave, né? São muitos jogos que os reforços perderiam. A ideia do Inter é o seguinte: Charles Arangues, né, que já assinou um pré-contrato com o Internacional, o Inter ainda tenta antecipar a liberação do jogador, porém, né, os alemães estão muito reticentes em relação a isso. Não querem liberar porque querem usar ele no jogo agora da Liga Europa, né? Caso o Bayern vá avançando, né? Perdeu para o Mônaco, a tendência de uma eliminação. O Bayer Leverkusen perdeu ontem para o Mainz 05, inclusive 3-2 jogando em casa. E está numa situação delicada no campeonato alemão, 8 pontos da zona do rebaixamento, então vai precisar bastante do Arangues. Mas o Inter mantém a esperança de pelo menos tentar antecipar para abril, né? Lá para o começo da Libertadores da América. E o Ener Valencia, que é hoje o ficha 1 para ser o 9 do Internacional. O Inter tenta assinar um pré-contrato com ele e, conseguindo um pré-contrato, a certeza é que chega em 1º de julho, né? Também junto com o Arangues para esse processo de Libertadores e Copa do Brasil. Porém, né, se antecipar, né, chegaria somente para uma disputa de Libertadores, no dia 4 de abril, como eu disse. Então, ou seja, são 3 cenários: jogadores para agora, jogadores para Libertadores no fim da janela em abril e jogadores em pré-contrato que chegam lá na frente, em julho.
tá? O Inter, além do Valência e do Arangues, gostaria de ter mais um volante, o número 5, que é o sonho de ter o Cuéllar, mas como eu disse, está muito difícil, então pode ser que seja outro nome de mais gabarito que não o Richard Rios, beleza? Então essa é a ideia, esse é o plano do Inter para a Libertadores da América. Já imaginou um time montado, né, com Kehler, Bustos, Mercado, Vitão, René, Cuéllar ou outro volante, Arangues, Depena, Alan Patrick, Pedro Henrique e Valência. E aí tu tem no banco Johnny, Maurício, Luiz Adriano, Alemão, Wanderson ou Pedro Henrique, né? O próprio Richard Rios pode estar nessa brincadeira, os garotos jovens que o Inter tem, já é um outro cenário em relação ao time que a gente tem hoje, né? Eu gostei desse time, quero saber se tu gostou também, né? Qual o jogador mais te empolga? Deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês, combinado? Não esquece de passar na KTO, kto.com, começando mais uma semana com jogos pela Europa, né? O gauchão volta só lá no final de semana, mas tu pode deixar o teu cadastro prontinho aí, né? Pra brincar e se divertir nos jogos que rolam aí no futebol europeu. Tem Champions League, tem jogos também rolando na Liga Europa, como eu disse, tem Bayer Leverkusen e o Mônaco, daqui a pouco a gente faz uma fezinha no Mônaco, né? Pra já eliminar o Leverkusen de uma vez e o Arangues chegar. Use o cupom COLAR e garanta 20% de free bet no seu primeiro depósito. Combinado? Aquele abraço, deixa o like, te inscreve e a gente se vê. Tamo junto. Tchau, tchau.